Joe Biden e Donald Trump se enfrentaram no primeiro debate para as eleições presidenciais americanas em novembro desse ano. O debate trouxe pontos importantes sobre os programas de governo dos candidatos e para a gente aqui da América do Sul, para a gente que não é eleitor do Trump ou do Biden, o que esse debate pode ter mostrado sobre a política externa do Joe Biden, ou a continuidade, e a política externa de Trump, caso ele venha a ser reeleito. Eu vou trazer alguns pontos aqui do debate. Eu preferi fazer em podcast, ao invés de gravar um vídeo, que dá muito mais trabalho, e como é uma coisa bem fresca, bem recente, eu precisava trazer alguns pontos aqui, o que a gente pode esperar, e aí preferi fazer o podcast, e eu espero poder trazer algumas situações aqui que vão elucidar um pouco mais o que representará esse debate para o futuro aí da corrida presidencial, como os eleitores americanos reagiram ao debate, principalmente no que se refere à performance do Joe Biden, o presidente que está aí no cargo e concorre à reeleição, e também as implicações dessa possível eleição do Trump ou a reeleição do Biden para a política externa, que é a parte que mais me interessa, já que é a minha área de estudo. Então vamos começar com um breve resumo do debate. Foi um debate extremamente respeitoso, principalmente do ponto de vista do Donald Trump, que é conhecido por uma retórica bem belicista, sempre aquela postura de ataque, e ele se comportou muito bem, manteve uma postura, um tom de voz tranquilo, não utilizou-se de insultos ali ao Joe Biden, como em outros debates, e além disso, o Trump demonstrou, apesar de sua idade, uma segurança na sua performance. Já o Joe Biden, esse foi o tema mais discutido, não só pela mídia americana, mas também pelos eleitores e pelo próprio Partido Democrata. A performance de Joe Biden mostrou um candidato extremamente senil, com dificuldade de formular frases, com dificuldade de manter o raciocínio na hora de falar. Parecia meio perdido durante todo o debate. Uma coisa importante é que o Trump não se utilizou disso para tentar atacar o Joe Biden. Acho que é uma coisa positiva. Ele manteve ali uma postura bastante respeitosa. Poderia, se fosse do ponto de vista aí, de uma visão bem equivocada, né, talvez ter se aproveitado. Mas isso aí é um ponto positivo para o Trump, não ter se aproveitado da clara dificuldade do Joe Biden de se manter coerente no debate. Um outro ponto importante é que o Trump falou muitas mentiras, muitas inverdades, trouxe dados aí que não são verdadeiros, e essa é uma questão que muita gente comentou, apesar de, do ponto de vista da performance, ele ter ido muito bem, muito seguro, sem dificuldade com a idade, sem dificuldade para raciocinar, porém falando muitas mentiras, e isso aí é uma questão que deve ser levada em consideração. Joe Biden, por outro lado, trouxe ali alguns dados também confusos, falou algumas verdades, porém, o que realmente se destacou nesse debate foi a performance, ou a falta dela, do Joe Biden. Mostrou uma senilidade, uma profunda dificuldade para manter-se ali coerente, uma dificuldade de ser até ouvido, as pessoas nem entendiam o que o Biden falava. E esse foi o ponto-chave do debate, inclusive abriu uma discussão ali no próprio Partido Democrata, muita gente decepcionada, pessoas de altos escalões decepcionadas com a performance do Biden. E aí acendeu ali uma luz vermelha, um alerta no Partido Democrata. Será que o Joe Biden vai ser mesmo candidato dos democratas? A maior discussão, né, aconteceu ali no pós-debate entre os analistas de política das principais redes americanas, a CNN, que apresentou o debate, a ABC, todas as emissoras, os jornalistas parecem bastante preocupados. A gente sabe que a maior parte dos jornalistas é de centro-esquerda ou de esquerda,
Então a maioria vota sim no Biden, vota no Partido Democrata, e deu para perceber claramente uma inquietação por parte dos jornalistas, quase que meio com uma torcida. Difícil encontrar alguém fazendo uma análise neutra, digamos assim. Principalmente na CNN, né? Na CNN americana, se a gente for falar aí aportuguesadamente, né? Então, a CNN americana, o debate trouxe ali uma certa inquietação por parte dos analistas, com algumas exceções. Então, abriu-se aí um momento de dificuldade para o Partido Democrata. O Joe Biden claramente não tem condições de ser o indicado. Há um ponto aí importante a ser discutido, que é a idade limite para que um candidato possa concorrer à presidência. E a gente tem aí 2 candidatos, né? O Biden com 81 anos, o Trump eu acho que tem 77, 78. E é uma questão que não deve ser deixada para trás. É preciso haver uma reforma, tanto no caso dos Estados Unidos como no caso do Brasil, em outros países, a idade limite para concorrer a um cargo público, principalmente um cargo da altura de uma presidência da República. A gente está falando do cargo mais importante da política mundial, que é o de presidente americano, que é um cargo que em si já traz muitas dificuldades para quem está lá, exige-se muito. E uma pessoa com a idade avançada realmente vai ter muita dificuldade para lidar com o cargo de presidente dos Estados Unidos. Isso deveria ser uma questão discutida, e uma reforma política deveria ser feita em relação a isso. Então a gente tem 2 candidatos com idade avançada, o Joe Biden realmente demonstrando completa incapacidade de ser um líder dessa estirpe, líder de um país como os Estados Unidos. Não se sabe se o Joe Biden vai decidir, de repente, voltar atrás e permitir que o Partido Democrata indique, né, um outro candidato. Isso é algo que parece que só o Biden pode fazer, fica meio esquisito o partido tentar tirá-lo da corrida presidencial. Há um debate sobre o fato de a Kamala Harris, que é a vice-presidente, ser de fato a presidente no segundo mandato aí do Biden, caso ele seja eleito. Então, se você vota no Biden, você vai estar votando na Kamala Harris, e aí você tem as implicações. Ela não é considerada lá uma grande representante, né, aí da classe política mais, digamos assim, mais capaz. Então, é bem complicada a situação também desse ponto de vista. Né? Você vota no Biden e quem assume de fato, né, de facto, é a Kamala Harris. A outra possibilidade seria, de fato, mudar, né, o candidato, pensar numa outra opção, o que muito provavelmente não vai acontecer. Talvez isso pudesse ser feito antes. Porém, diante do fracasso retumbante da performance do Biden, todo mundo ficou assim muito surpreso. Integrantes do Partido Democrata, a mídia, que é em peso democrata, que vota no Biden. Uma outra questão importante é que muitos eleitores que não votariam no Trump e nem votariam no Biden, muitos iam acabar votando no Biden, porque a outra opção é o Trump. Mas depois dessa performance, muita gente vai desistir de votar no Joe Biden pela clara incapacidade dele de estar no cargo que ele está. O Trump, por outro lado, sai fortalecido, obviamente, do debate, ganha, na prática, a disputa, né, quando ele dizia assim, olha, o Biden está senil, o Biden não tem condições, e parece que pelo debate isso ficou provado, então ele sai na vantagem. A ABC News mostrou um quadro, né, onde eles trabalham ali com as projeções, como que os eleitores reagiram, né, à questão do debate, quem pode ganhar eleitores ou perder eleitores em alguns estados, e a ideia ali apresentada mostrava uma certa vantagem do Donald Trump. Então há essa possibilidade de eleitores indecisos, eleitores que de repente não gostaram da performance do candidato, mudarem de candidato após o debate. Então esses debates servem também para checar aí, né, ser um termômetro em relação à intenção de votos. É um debate que foi televisionado. A televisão importa muito nessa questão de imagem, então o candidato que se sai melhor na performance, né, claro que tem que se trazer um programa de governo, tem que se falar a verdade, mas as pessoas vão ficar muito impressionadas mesmo com a performance, né?
E aí faz a gente lembrar de um debate entre o Richard Nixon e o John Kennedy para a presidência americana nos anos 60. E aí quem escutou o debate no rádio falou que o Nixon foi melhor. Quem assistiu na TV achou o Kennedy melhor, e a explicação foi que o Kennedy estava todo arrumadinho, falava bonitinho, terno e gravata, enquanto o Richard Nixon, que estava de terno e gravata, mas meio desengonçado, com a barba por fazer, não teve uma imagem muito positiva. Então, televisão é muito importante nesse sentido. E aí a gente vai dizer que o Trump venceu de maneira inconteste, em termos performáticos, o debate, e Joe Biden realmente foi de dar dó. Muita gente ficou com dó do Joe Biden, de ter sido colocado naquela situação, não só como candidato, mas também participar de um debate sem qualquer condição de se defender, de falar de maneira coerente. Né? Nem falar de maneira coerente ele conseguia. Foi realmente triste de ver. Quais as implicações para o cenário político interno, né? A eleição de Trump ou de Biden para os eleitores americanos. A gente tem aí disputas sobre a questão econômica, a questão de pautas, né, wokeístas, né, que são muito fortes do lado da esquerda. O Trump já vai muito com essa questão da economia, de melhorar a economia, diminuir a inflação, falando com os eleitores que de repente votaram no Biden, mas que se arrependeram. E as implicações para a gente aqui na América do Sul, para quem não é americano, para quem não vai estar ali na política doméstica, em relação à política externa dos dois candidatos. O Trump, ele tem essa queda aí por autocratas como Putin, Xi Jinping, né? A gente tem ali também o Viktor Orbán, da Hungria. Então, tem essa questão de ele ter esse soft spot, essa queda aí por esses políticos autocratas. Ele tem uma visão bastante complexa em relação à guerra da Ucrânia, de não apoiar a Ucrânia, diz que vai acabar com a guerra, ele falou isso antes de chegar no Salão Oval, antes de ser empossado, eu vou conseguir um acordo ali entre o Putin e o Zelensky. Ele sempre fala da questão da ajuda americana, muito dinheiro dado para a guerra, e essa guerra tem que acabar. Os termos do Trump são bem polêmicos, porque a Ucrânia teria que ceder território, que isso é uma coisa bem negociável por parte dos ucranianos, então ele meio que dá um ok ali para o Putin. O Joe Biden, durante o debate, chamou o Putin de criminoso de guerra, o que é verdade. Então, a postura dos dois presidentes é bem diferente em relação à guerra da Ucrânia. Em relação ao apoio à OTAN, o Trump ele tem uma visão bem crítica sobre a OTAN e já ameaçou várias vezes sair da OTAN caso ele seja presidente de novo. O Joe Biden ele apoia a OTAN, entende que a OTAN é uma entidade importante para a segurança do Ocidente, inclusive para lutar contra ameaças como o Vladimir Putin. Do ponto de vista do Oriente Médio, né, o Joe Biden tem apoiado Israel, faz algumas críticas, teve até um embargo aí de armas, né, não queria mandar armas para lá, depois mandou, enfim. Mesmo com toda a crítica, tem apoiado Israel contra o Hamas. O Trump é apoiador de Israel, porém ele sempre tem essa questão de não deixar os Estados Unidos se envolverem diretamente em problemas externos, nesse sentido. O Trump tem a seu favor o fato dos acordos de Abraão, né, aqueles acordos que ele costurou ali com Israel e países árabes, países ali muçulmanos no Oriente Médio, ter sido uma coisa muito positiva. Talvez ele possa dar continuidade a essa política de apaziguamento no Oriente Médio. Com relação a grupos terroristas, ele tem uma postura também assim super, digamos assim, direta e de combate. A gente sabe que durante o governo do Trump não houve esse tipo de ação por parte do Hamas, Hezbollah, o Irã, todo mundo ficou bem quietinho, né? O próprio Trump, durante o governo dele, a gente tem ali algumas ações militares por parte dos americanos que conseguiram segurar um pouco ali grupos terroristas, né? Como as guardas revolucionárias do Irã. Então a gente tem também aí os acordos de Abraão que ajudaram a promover uma paz, uma coisa pacífica ali no Oriente Médio, né? A cooperação entre Israel e os seus vizinhos. E é muito provável que ele dê continuidade a isso aí, né? Então a gente tem aí um presidente que provavelmente vai manter a mesma política no Oriente Médio, assim, de total intolerância em relação a grupos terroristas,
Porém, a guerra do Putin contra a Ucrânia é algo que preocupa se o Trump for eleito, porque ele realmente tem essa visão aí de querer acabar a guerra nos seus termos, e os seus termos lembram um pouco os termos do Putin em relação à questão da negociação. Putin quer que a Ucrânia negocie e que entregue os territórios conquistados. É mais ou menos a visão do Donald Trump, e isso é uma questão bem complexa, porque não faz parte do que a Ucrânia vai defender, né? Essa questão dos territórios é inegociável para a paz. Então, os ucranianos precisam ter os seus territórios para poder chegarem à mesa de negociação. O Joe Biden, se for reeleito, vai continuar realmente com a política externa que ele segue, né, desde que assumiu a Casa Branca, que é de apoiar a OTAN, apoiar a Ucrânia, né, de combater o Hamas na medida do possível com Israel, enfim, o terrorismo ali no Oriente Médio, então não vai mudar muita coisa. E o Brasil, como é que fica nessa história, né? Bom, pouca coisa pode ser feita em relação às questões internas de outro país. Então, os Estados Unidos não tem, nenhum presidente americano tem a condição de se envolver em assuntos internos de país nenhum. A gente sabe que tem muita gente aí em rede social falando um monte de abobrinha, né? O pessoal que fala pra claque, não, porque se o Trump ganhar, e aí vai intervir, vai fazer não sei o quê, vai mandar sanção. Gente, não é assim que funciona. Os americanos não podem intervir no Brasil, no país. E as questões políticas do Brasil, essa polarização entre bolsonaristas e lulistas, não tem nada a ver com o que possa acontecer na Casa Branca. Então, independente de quem ganhe, se for o Trump, isso não vai significar praticamente nada aqui para o Brasil em termos políticos. Provavelmente, pelo que foi apresentado no debate, o Trump saiu ainda mais fortalecido, e isso mostra que ele deve ser realmente o candidato eleito. Tem gente até da área democrática, do Partido Democrata, que já concebe essa ideia de que o Trump realmente vai ser o presidente eleito caso Joe Biden siga sendo a opção do Partido Democrata. Isso ficou mais que provado no debate. Realmente o debate causou um terremoto, digamos assim, né? Pelo que se viu, tanto na imprensa americana, que é amplamente democrata, vota no Joe Biden, quanto por parte dos próprios integrantes do Partido Democrata. Soou um alarme ali de alerta. A gente fica observando aí o que acontece nos próximos dias, né? No que é que vai acontecer aí, como que o Partido Democrata vai tirar um coelho da cartola em relação à situação do Joe Biden, que claramente prova a sua incapacidade de estar num cargo como ele está, um cargo de presidente americano, e de concorrer a uma reeleição. A estratégia política do Partido Democrata foi bem infeliz, não só de indicar o Biden como candidato do partido, como de mandá-lo para um debate em rede nacional, que na verdade tem alcance mundial, e ele passar por uma situação tão constrangedora. Foi muito difícil assistir o debate sem sentir dó do Joe Biden. É realmente uma situação muito difícil para quem espera ter uma pessoa com condições de ser presidente, de ter aquela visão energética, de ter força, de ter cognição em dia. E aí você se depara com um debate onde os dois candidatos, sim, de idades avançadas, mas o Joe Biden realmente mostrando uma incapacidade cognitiva, né, uma incapacidade de liderar a nação mais importante do mundo.